Olá, meus amigos. Sejam novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando e vamos dar continuidade àquelas revistas do amigão da vizinhança, o famoso Homem-Aranha. E conforme minhas pesquisas, eu até conversei com um amigo meu nas últimas semanas, não era tudo que era ruim nos anos 90 lá na Marvel. Tem histórias excelentes também, se nós formos vamos fazer uma peneira, vamos dizer assim, pois a Marvel passa por um período muito controverso lá em 90. Vem o Bob Harras, ou Aras, a pronúncia como sempre, né, fica aquela belezura. O Bob Aras, ele queria apenas os X-Men ou o Homem-Aranha, ele esqueceu praticamente todos os heróis da casa. A Marvel quase decreta falência em meados dos anos 90. Foi um período muito complicado para a Marvel. Vamos falar aqui do Homem-Aranha Genes Fabricados. Inclusive é a estreia do Justiceiro aqui no canal e também do Dentes de Sabre, pois o Dentes de Sabre vendia bastante nesse período aqui. É uma história estéreo. Uma história do Terry Kavanagh, que é o roteiro, é um homem forte da Marvel, roteirizava praticamente tudo na Marvel e era um roteirista bom, se formos pegar agora em retrospectiva. E o Scott McDaniel, que fez por muito tempo o Asa Noturno, Demolidor, aquela fase high-tech do Demolidor, que é uma história boa. Várias pessoas não pegam isso. Aliás, dois heróis que seguram sempre a peteca, mesmo em fases ruins da Marvel, é o Hulk e o Demolidor. Podem perceber que sempre tem histórias boas desses dois personagens. Essa história aqui era o forte que eu achava na Marvel. Que eu achava não, eu considero até hoje o forte da Marvel. Ela falava bastante de genes, experiências genéticas. O Aranha e o Justiceiro eles estão envolvidos em experiências genéticas, em mendigos que estão desaparecendo. Quem são essas pessoas que estão dando um cabo dos mendigos? E também tem o Dente de Sabre, que tem aquele código de ética, aquela vingança. Ele não aceita como os animais estão sendo tratados. E a Marvel sabia tratar isso aqui nos quadrinhos do Aranha e do Justiceiro, pois o Justiceiro, ele não dá mole para bandido, é isso que várias pessoas até hoje não entenderam. Ele não é uma pessoa ruim, como vários e vários fãs de quadrinhos pensam. Ele não aceita aqueles mendigos morrendo, ele quer dar cabo daqueles bandidos. Já o Homem-Aranha, ele acha que aquelas pessoas, apesar de serem tão ruins, eles merecem sim ser julgados, ser tratados conforme a lei, a justiça. Mas o Justiceiro não, o Justiceiro ele teve a família assassinada a sangue frio. Aqui os Genes Fabricados, ele mostra essa diferença que tem entre os dois heróis. Isso aqui é super bem tratado pelo Kavanagh, ou Terry Kavanagh. Como a Marvel sabia tratar isso aqui bem? Aliás, para quem não sabe, o Justiceiro, ou The Punisher, no original, ele começou numa história do Homem-Aranha lá em 70. Ele era pau-mandado do Chacal, ele é contratado pelo Chacal, ele era um mercenário, um expendable, vamos colocar assim. Isso aqui é super bem tratado. Como há essa diferença entre esses dois personagens. E talvez a crítica aqui dessa história seja justo o Dentes de Sabre. É um grande vilão, é um grande personagem, arqui-inimigo do Wolverine, mas ele é um pouco deixado de lado, na minha opinião, nessa trama. Ele não está sendo bem tratado aqui nessa trama. Ele poderia ter um papel de destaque bem maior, vamos colocar assim. E é uma história, como ela foi publicada pela editora Abril, ela poderia sair naquela coleção da Salvat, que reuniram várias histórias do Aranha, inclusive tem a Saga do Clone, a famosa Saga do Clone de 1970, da década de 70. Não a atual que vendeu bastante no Brasil, os americanos não gostam daquela fase, no Brasil ela vendeu bem, tem pessoas que são muito fãs daquela saga, ela é boa, ela não é de toda ruim. Ela, claro que é num período muito conturbado da Marvel, mas voltando aqui no Genes Fabricados. Ela é uma história que você vê que o Aranha ele vai levar até as últimas consequências daquele código de ética que ele tem. Ele vai enfrentar o Justiceiro, ele vai enfrentar o Dente de Sabre. Ele sabe que são dois caras mega perigosos. O Justiceiro não tem conversa com ele. Com o Dente de Sabre, então, pior ainda. Mas
O Justiceiro não, ele vê que aqueles mendigos que estão sumindo em Nova York, eles foram tratados com muita crueldade, foram mortos a sangue frio. Era uma história que a gente fica até analisando assim. Poderia até ser mais aprofundado esse lance dos mendigos, dos genes, das pessoas que estão sendo usadas em experiências genéticas e comparando ela com a história que nós comentamos aqui, como eu vou falar para vocês, o Máscaras do Todd McFarlane, ela dá de 1000 naquela história. Ela sim tem um enredo bom, tem uma boa narrativa, vamos colocar assim, mas ela fica, como eu digo, um pouco esquecida, porque Máscaras é do Todd McFarlane. Todd McFarlane, se ele desenhasse qualquer pôster, acho que até do Denis o Pimentinha, as pessoas iriam atrás, ou vão atrás até hoje. É um grande desenhista, mas nunca foi um grande argumentista, vamos colocar assim. Esse aqui é o cara que eu acredito que deveria ser resgatado. O Scott McDaniel, ele joga um aranha mais sinistro, um aranha mais na escuridão, mas ele sabe tratar as características básicas do aranha, aquele senso de justiça que o aranha tem, aquele coração bom que o Peter Parker tem, como eu vou dizer, as piadas que o aranha, mesmo em momentos de super tensão, ele sabe jogar. É super bacana isso aqui. E aliás, isso aqui, vou colocar para vocês. O aranha caiu aqui, ele não pode cair, o vídeo é dele. Essa cena tem aqui, a Abril tinha essa malandragem. Ela pegava uma cena do quadrinho e reproduzia nas contracapas ou na capa. É a editora Abril com toda a sua malandragem. E aqui temos uma teia metalizada. Muito bacana esse trabalho da editora Abril, tem que se elogiar isso. Assim como a sua sucessora, editora Panini. O código, aqui tinha um código para vocês que são mais novos. Você ia na banca, tinha aqui na revista C3, C4, C5, o que equivalia a, como eu vou dizer, C3 significava R$5, C4 R$6, C5, ia aumentando, e aumentava todo mês. Todo mês havia um aumento nas revistas da editora Abril. Era super, super difícil. Vários amigos meus desistiram de colecionar revistas lá em 90, nesse período, ou no início de 2000. Eu não desisti, eu fui fiel, ia em sebos, numa época que não íamos, nem sonhávamos que íamos ter internet, mas aqui é o interessante dessa revista aqui, porque eu tive essa persistência assim como o Homem-Aranha. Como é bacana isso aqui, vamos tentar mostrar para vocês aqui algumas imagens. Essa imagem aqui quando o Peter Parker, ou o famoso Homem-Aranha, está no laboratório, ele vê que algo estranho aconteceu no laboratório. Uma imagem belíssima aqui, um desenho muito bom. Scott McDaniel bate, aliás, aqui o Aranha investigando. É uma história bem de detetive que as pessoas também não percebem, que mesmo o Aranha não tendo o treinamento do Bruce Wayne, ele é um cara bem detetive, se a gente for analisar. Ele tem um raciocínio muito bom. Aqueles guardas que estão eliminando os mendigos. O Justiceiro, como é um cara que lutou no Vietnã, ele entra escondido, ele finge que é um mendigo. A cena aqui belíssima do Justiceiro. Eu fico triste que algumas pessoas acham que o Justiceiro é um cara sanguinário. Ele não é. Teve aquela fase do Garth Ennis, que é muito boa, mas não é o Justiceiro para mim. O Justiceiro é mais esse aqui. Um cara estrategista. Ele pensa, ele analisa a situação. Aqui quando ele descobre que ele tem que algo está ocorrendo com aqueles mendigos. Ele vê aquele caixão, mostra toda a indignação do Justiceiro quando ele vê aquele mendigo morto. Super bacana isso aqui. E é uma história que você não vê a Mary Jane, os coadjuvantes do Homem-Aranha, o Microchip, que é o companheiro do Justiceiro, ele não aparece. É sempre eles conversando por Oktalk. Vamos colocar assim, Oktalk. Não tinha internet, não tinha Wi-Fi. Ninguém nem pensou na ideia do Wi-Fi. Aqui bacana. Vamos tentar, aqui é o dente de sabre, não podemos esquecer o dente de sabre, o aranha aqui sendo tampado, o bonequinho, e vamos lá, que é o tempo, gente, é o tempo. Aquela coisa, o aranha dando uma prensa, o aranha sempre tem aquele negócio de dar uma prensa nos guardas, super interessante isso aqui, como o aranha às vezes ele tem que usar recursos sujos, vamos colocar assim, ele sabe que bandido não pode ter conversa fiada. E aqui, senhores, uma cena
que o Justiceiro pega aquelas motos. Eu sempre gostei desse lado high-tech do Justiceiro. Ele no esgoto, que eles até tentaram reproduzir no filme do Dolph Lundgren, que muita gente considera tosquíssimo, mas tem suas qualidades, tem suas qualidades. Eu acredito que o filme do Justiceiro foi um diretor ali, faltou um diretor. E também mostra que a corporação, sempre eles, né? Por que são sempre eles? É uma coisa que a gente tem que se perguntar, porque sempre são as corporações. Que eles estão envolvidos naquele sumiço dos mendigos, as experiências genéticas. Ela é um pouco meio que... Monstros da Universal também relata aquele negócio de... Como é que fala? Brincar de cientista com as pessoas comuns. Como é bacana isso aqui. Vamos tentar também... sim, o símbolo do Justiceiro junto com a teia do Aranha. Aqui o empresário, né, ele dando as ordens. E fica essa dica aí, você que é... que cena bacana. Olha que desenho bacana do Scott McKenna. O Aranha e o Justiceiro invadindo o pedaço. Aqui o Dente de Sabre tendo suas lembranças revividas, que né, ele participou da experiência X com o Wolverine, o Logan para os íntimos. Que bacana isso aqui, que bacana isso aqui. E o Aranha continuando suas investigações, muito bacana. E vamos pegar uma cena, meio que cena final aqui. Eu não vou entregar o final para vocês, pois vocês têm que ler a revista. O Justiceiro e mostrando a diferença dos dois heróis e do anti-herói, né? Porque o Justiceiro é um anti-herói. Que um dia vai ter que ter um confronto final entre esses dois heróis ou anti-heróis maravilhosos. E o Justiceiro sim é um dos heróis ou anti-heróis mais dignos da Marvel. É um herói ou anti-herói que a Marvel tem que segurar com tudo. Colocar aqui para vocês, só um instante, por favor. Genes fabricados, Homem-Aranha, Justiceiro e o Dente de Sabre, que é muito querido. Por favor, compartilhem este vídeo, espero que vocês tenham gostado. Divulguem, cobrem esta revista da editora Panini, que está tendo uma atitude muito bacana de resgatar quadrinhos mais antigos ou não tão solicitados pelos fãs. É uma atitude bastante bonita da editora Abril. Vejam sempre aquelas notificações, escrevam seus comentários, vamos ler com todo cuidado e carinho. Muito obrigado e até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.